Olá, que o Senhor Espírito Santo seja com você em nome de Jesus. Graças a Deus, sou o pastor Fábio. A gente está aqui mais uma vez trazendo uma palavra para você, tá certo? Independente da sua religião, se você é evangélico, católico, espírita, espiritualista, não importa a sua religião. O que importa é que você, se você crer, você ouça, coloque em prática na sua vida e você será abençoado. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Até falei isso hoje na reunião. Preste atenção. As pessoas elas têm uma ilusão da seguinte maneira: eu vou estar na igreja, eu vou para a igreja agora e a minha vida ela será um mar de rosas, ela será mil maravilhas a partir de agora. Isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Você terá sim as bênçãos de Deus, você terá uma vida abençoada, uma vida boa, tranquila. Mas isso não significa dizer que não virão os dias maus. A própria palavra de Deus, ela fala lá em Efésios que virão os dias maus. E para que possamos resistir esses dias maus, nós temos que ter a armadura de Deus. O próprio Jesus, ele disse o seguinte, que no mundo tereis aflições, mas ele disse, tenha bom ânimo, eu venci. Entende? Então, o que eu quero trazer para você hoje? Nós vivemos num mundo cheio de problemas. Esse mundo já é um problema. Viver já é um problemão. Então, nós nesse mundo, nós enfrentaremos lutas, dificuldades, problemas corriqueiros do dia a dia. Eu não estou falando em maldição. Há uma enorme diferença entre a pessoa enfrentar aflições, enfrentar alguma outra dificuldade que aconteça, do que simplesmente maldição. Nós não enfrentaremos maldição, nós enfrentaremos aflição. Então, passaremos por aflições, passaremos por guerras, por dificuldade nesse mundo, porque vivemos no mundo. Aqui embaixo, quem vive aqui embaixo é sujeito a essas guerras, a essas batalhas, essas dificuldades. Todos os heróis da fé tiveram seus momentos, seus dias maus. E não é diferente comigo e com você. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. O que eu quero chegar é que os dias maus, eles vêm para todo mundo. Os dias ruins, os dias difíceis, os dias cansativos, ou não é verdade? Eles vêm para todo mundo. Nós vivemos num corpo, esse corpo é de carne, e se não cuidarmos bem dele, se a gente descuidar um pouco dele, ele vai dar problemas. Então nós vivemos num mundo sujeito a enfrentar guerras, tanto guerras físicas como problemas espirituais, assim como a própria palavra diz lá em Efésios, sobre que sabemos que o diabo ele nos ataca com seus dardos inflamados para nos fazer desistir da fé, nos fazer cair da fé. Mas o ponto que eu quero chegar agora é que sabemos que os dias maus vêm para todo mundo, vêm para mim, vêm para você, vêm para o fulano, para o ciclano. Mas o que acontece? Existe uma diferença entre pessoas e pessoas. Porque umas pessoas, os dias maus derrubam. Umas pessoas, os dias maus, fazem elas cair, desistir da fé. A pessoa deixa de buscar a Deus, vai para o mundo. E outras, os dias maus não conseguem derrubar. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Eu poderia citar ali o exemplo do próprio livro de Efésios que tem ali. Mas seria muito longo o vídeo. Mas eu vou usar o exemplo do que o Senhor Jesus falou na parábola dos dois fundamentos, onde o homem construiu a casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. E diz que aquele que construiu a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece. E aquele que construiu a casa sobre a areia é aquele que ouve e não obedece. O que acontece? Jesus disse que, na sua parábola, caiu a chuva, soprou os ventos, transbordou o rio
E diz que bateu com toda a força naquela casa sobre a rocha, e ela não caiu. Mas, pelo outro lado, a mesma chuva que caiu, o mesmo vento, o rio transbordou, a água bateu com força naquela casa sobre a areia, e Jesus disse que foi grande a sua ruína. Então, o que eu quero que você entenda, meu amigo e minha amiga? Presta atenção. O que faz umas pessoas caírem, o que faz umas pessoas desistirem, desanimar da fé, é quando essas pessoas têm toda a sua vida baseada nas emoções e não na obediência à palavra de Deus. E quando vêm os dias maus, quando vêm as dificuldades, as aflições desse mundo, a pessoa não suporta, não suporta. E essa vida é grande a sua ruína. Mas aquele que tem uma vida pautada em obediência, a busca ao Espírito Santo, colocando sempre a vida dela ali em obediência, servindo Jesus verdadeiramente, vindo os problemas contra ela, vindo os maus dias contra essa pessoa ela permanecerá de pé, permanecerá firme e forte. Então, o que eu quero trazer para você? Os dias maus também virão para você, assim como vem para nós. Já enfrentamos vários e vários dias maus. Também virão para você. E o que fará você ficar de pé ou não é você colocar em prática na sua vida a palavra de Deus. Você que está me assistindo agora, você que já caiu, está caído, está caída, e você pode dizer assim, pastor, eu não sei por que eu caí. Estou caído, não sei por quê. Porque você desprezou em algum dado momento a palavra de Deus, não a colocando em prática. E aí veio a chuva, o vento e te derrubou. E você está aí caído ou caída. Pastor, o que eu faço? Se levante. Se levante. Está caído, está caída. Se você cair na rua, escorregar, cair na rua, você vai ficar lá no chão? Não. Se levante. Se levanta, bate a poeira e começa a colocar sua vida na rocha. Porque se você está aí me assistindo, está respirando, ainda tem chance para você. Diga graças a Deus. Então se levante. A partir de agora, não é amanhã não, a partir de agora. Coloca a sua vida nas mãos de Deus e passa a obedecer a sua palavra. Isso aí você colocará a sua vida sobre a rocha. E quando vierem as tempestades, quando vierem as aflições desse mundo, se a sua vida estiver sobre a rocha, ela não cairá mais. Você ficará firme e forte. Diga graças a Deus. Então, a obediência à palavra de Deus, a prática da palavra de Deus faz toda a diferença entre uma pessoa se manter de pé e aqueles que vão cair. O que depende de pessoa a pessoa é a prática e a obediência da palavra de Deus. Né? Leia lá em Efésios 6, vai falar também da armadura de Deus, que você também deve observar, você deve buscar, você deve trazer para a sua vida tudo aquilo que está escrito, tá bom? Então, que o Espírito Santo te abençoe, em nome de Jesus, e lembre-se, construa sua casa sobre a rocha, isso é obedecer a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.